Bom, gente, muito boa tarde a todos. E sim, vocês não estão loucos, isso na minha mão é uma cenoura. E por que o professor tá com uma cenoura na mão? Porque ele enlouqueceu? Talvez, mas essa cenoura tem um porquê de estar aqui. Porque eu vou contar muitas histórias pra vocês e algumas delas têm a ver com coelho. A gente tá perto da Páscoa, a gente tá na Páscoa? Não, a Páscoa já passou. Talvez eu esteja atrasado. Talvez esse vídeo tenha alguma coisa a ver com o tempo também, jamais saberemos. Mas antes de qualquer coisa, eu queria falar com vocês, sim, em cada vídeo do canal eu vou estar com uma cor de cabelo diferente, como vocês podem ver. Hoje o meu cabelo está azul e eu preciso mostrar minha roupa. Olha minha calça. Como vocês podem notar, eu sou uma pessoa muito padrãozinho, muito clássica, padrão, e eu odeio pessoas diferentes, porque eu sou belo, recatado, do lar e fino. E odeio ironias. Bom, começando a aula, já que eu tô com a cenoura, eu tô com a cenoura porque nós vamos contar certas historinhas de um coelho. Mas não é esse coelho aqui. Eu coloquei o nome desse anime aqui porque eu sempre esqueço, eu sempre falo errado. Juni Taisei. Esse anime, ele é muito bom e ele fala dos 12 signos do horóscopo chinês e ele coloca cada dos animais do horóscopo chinês como representante, um assassino. Eles teriam que se matar entre si até só sobrar um. Esse coelho aqui, ele é uma metáfora literalmente da nossa sombra. Por quê? Esse coelho ele acha que ele não tem amigos e que ninguém vai gostar dele. Ele é super fortão, super musculoso, usa um salto alto pra andar, o que é muito significativo. E tem todo isso aqui é o rabo dele. E ele mata com faquinhas. Mas ele é muito inteligente. Só que ele é muito tímido. E ele acha que ninguém vai gostar dele. Então o que ele faz? As pessoas que ele acha que não vão gostar dele, ele mata. Sabe por quê? Porque ele é um necromancista. Eu acho uma forma meio absurda de fazer amigos. Mas quando ele está prestes a matar alguém, ele olha bem no fundo dos olhos do oponente que ele vai matar e fala: Eu sempre quis ser seu amigo, eu sei que você vai ser meu amigo, morre logo pra gente brincar. Mas não, gente, não é desse coelho que eu tô falando. E pelo amor de Deus, trabalhem as sombras das vidas de vocês e do psicológico para não ficar assim. Por quê? Isso aqui é o reflexo de uma sombra psicológica não trabalhada. Eu tô falando de Jung, tá? Mas o assunto do tema da aula de hoje não é você, coelho, não é o Sagi, o coelho do Juni Taisei. Por quê? Porque nós não temos tempo, infelizmente. E por que eu tô falando tanto de coelho, gente? Pelo amor de Deus, tantos coelhos, tantos coelhos, tantos coelhos. Se o vídeo se chama Importância de Múltiplas Histórias, e por que eu tô com uma cenoura na mão? É porque a cenoura vai servir para ficar apontando. Mas, o objetivo desse vídeo é, e caso vocês não tenham percebido, nós já entramos na toca do coelho. Vocês, como minhas Alice, já entraram na toca do coelho desde o começo desse vídeo que eu estou com essa roupa. Porque essa roupa parece muito com a roupa que a Alice aparece no Alice através do espelho. E talvez, só talvez, meio metaforicamente, eu estou falando não com vocês, mas através de uma tela espelhar. Bom, tá, mas eu não vou falar de nenhum desses coelhos aqui, nem do coelho da Alice. Mas por que eu trouxe eles? Eu trouxe eles porque as relações já começaram. A importância de se falar de várias histórias já começou. Aqui nesse primeiro slide eu já começo a fazer uma relação intertextual de dois animes. Esse anime claramente retoma o coelho tratado pelo autor do Alice no País das Maravilhas, o Carroll, Lewis Carroll. E a obra do Lewis Carroll, o produto coelho, é retomado nesse coelho aqui, ressignificado. Aliás, mais pra frente vocês vão ver. Eu tô indo e voltando porque eu não gosto da linearidade do tempo, né? E vocês vão perceber no vídeo de hoje, mais do que nunca, porque o canal se chama Mar Mercúrio em Aquário. Porque eu tenho Mercúrio em Aquário. É isso. É uma loucura de tudo junto e misturado. Enfim. Tá, mas eu não vou falar de nenhum desses coelhos. De que coelho eu vou falar? Eu vou falar sobre um mito específico de um coelho. O coelho para... Ai, gente, a minha calça tá tão bonita. Enfim. O coelho, pro xamanismo, há uma história por trás do coelho que é a seguinte: ele vivia com uma bruxa, uma feiticeira, e tudo que ele pedia, essa bruxa dava para ele. Ele queria água, a bruxa fazia um feitiço e dava água para ele. Ele queria comida, a bruxa fazia um feitiço e dava comida para ele. Até que um dia ele caiu, ele não prestou atenção, despencou de um penhasco e
A feiticeira, muito convalescida, convalescida não, desculpa, não é essa a palavra. Muito apiedada, ela o regenerou todas as partes do coelho. Só que depois disso o coelho simplesmente saiu correndo e nunca mais falou com ela. Até que um dia ela estava andando pela floresta, indo levar coisinhas pra vovó. Brincadeira, isso é outra história, lobo mal. Tô contando histórias demais, talvez. Talvez seja de propósito. Enfim, voltando. Ela estava andando pela floresta e se deparou com aquele coelho em específico. E ela perguntou para ele: por que você nunca me agradeceu, nunca falou comigo e simplesmente saiu correndo? O que o coelho respondeu: eu não gosto de magia, sai de perto de mim, você é diferente. Você é uma pessoa que usa magias, eu não gosto de feitiçaria. Fica longe de mim para sempre. Estranhamente, a magia que a feiticeira estava usando serviu para o coelho enquanto era útil. Quando não foi mais, ele simplesmente a abandonou. Muito magoada, a feiticeira disse para ele: olha, em respeito à amizade que a gente já teve e que eu ainda tenho por você, eu não vou te matar, mas eu vou te amaldiçoar. Você e toda a sua raça, toda a sua descendência vai ser obrigada a chamar pelos seus maiores medos. Então, quando você sair da sua toca, você vai ficar falando: águia, eu estou aqui, venha me comer. Gavião, eu estou aqui, venha me comer. Cobra, eu estou aqui, venha morder o meu lindo pescocinho. O que isso metaforiza? Essa história do coelho no xamanismo e a carta do coelho de modo geral fala pra gente parar de ter medo de coisas e botar fogo nos medos e deixar ir, simplesmente. Porque se a gente não faz isso, a gente desse coelhinho fofo que a toda hora tá preocupado com o tempo, com o tempo, com o tempo, com o tempo, vira um coelho psicótico que acha que ninguém gosta dele e que resolve os problemas como? Através de uma necromancia, matando pessoas. Guardem a palavra necromancia. E, infelizmente, ela vai fazer mais sentido no final da aula. Bom, passando tudo isso, vocês estão percebendo que eu estou falando de várias histórias. E o título dessa aula é A Importância de Falar de Várias Histórias em Diálogo a um Conceito Criado pela Chimamanda Adichie, essa mulher maravilhosa aqui, que se chama História Única, num vídeo do YouTube que eu vou referenciar, vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Nesse vídeo ela fala o quê? Que existe um problema de... O primeiro problema é quem tem o poder de contar algo sobre alguém. Eu posso contar algo sobre essa cenoura, eu tenho poder sobre a cenoura. Só que o que eu falo da cenoura, eu tenho que tomar muito cuidado, porque pode se tornar a única verdade acerca daquela cenoura. Imaginem o seguinte: se vocês têm um esquimó que nunca teve contato com nenhum brasileiro e que não tem possibilidade de viajar de avião e de chegar até aqui, ele ouve uma história preconceituosa acerca do Brasil. Essa vai ser a única história dele acerca do Brasil e vai passar a ser a verdade, e na mente dele os brasileiros vão ser aquilo, aquele preconceito. E pior, nada além daquilo. Esse é o problema, essa é a grande crítica dessa autora. Quando eu insisto muito numa história, seja de um povo, seja de um país, e eu fico falando só de um lado, eu deixo de ver todos os outros. E muito estranhamente, a nossa história, sobretudo de guerras, é só dos países que ganharam e é dos que perderam. Alguém já viu nos livros de história um capítulo falando sobre os japoneses após a Segunda Guerra Mundial? Ou falando pormenorizadamente sobre isso? Alguém já viu, por exemplo, existe o livro do Hitler agora, mas isso não é muito comum. Um exemplo um pouco mais palpável, deixa eu ver, é que o celular está carregando. Mas se eu mostrar para vocês, o que eu posso mostrar para vocês? Qual é a cor desse controle? A maioria de vocês vai me responder cinza. Ah, é? Quando vocês respondem única e exclusivamente cinza, vocês deixam de olhar para outra coisa, outra parte do controle que aliás está muito sujo, mas que tem outra cor. É isso que essa autora está criticando e eu vou deixar ela falar um pouquinho. Ninguém melhor do que ela mesma para falar sobre a teoria que ela fez. So that is how to create a single story. Show a people as one thing, as only one thing, over and over again, and that is what they become.
It is impossible to talk about the single story without talking about power. There is a word, an Igbo word, that I think about whenever I think about the power structures of the world, and it is Nkali. It's a noun that loosely translates to be greater than another. Like our economic and political worlds, stories too are defined by the principle of Nkali. How they are told, who tells them, when they are told, how many stories are told, are really dependent on power. Power is the ability not just to tell the story of another person, but to make it the definitive story of that person. The Palestinian poet Mourid Barghouti writes that if you want to dispossess a people, the simplest way to do it is to tell their story and to start with secondly. E agora eu pergunto para vocês, qual é a única história que é contada acerca dos nossos povos indígenas? Antes disso, qual é a única história contada acerca do próprio Brasil? Quantas línguas o Brasil fala? Vocês sabiam que o Brasil fala em torno de 180 línguas e não apenas o português, que é a língua oficial? Aqui é a língua de vários dos imigrantes italianos, japoneses, alemães sendo faladas. Todas essas línguas sendo disseminadas e não apenas uma. Olha o problema da única história. Quando eu mostro apenas um lado, eu deixo de olhar todos os outros. Eu entro num desconhecimento. Esse é um dos problemas. Além disso, qual é a história dos negros que é contada? Vocês sabiam, eu escolhi aquela imagem da Chimamanda de propósito porque ela tem tranças. E aquelas tranças, elas foram muito significativas. Apesar disso, antes de falar disso, eu vou abrir um parênteses. Como é que o cabelo, como o meu, porque eu sou afrodescendente, eu tenho ascendência negra. Como é que o cabelo como o meu é chamado na sociedade? Infelizmente. Aquela palavra com R que eu não vou falar, né? Só que, e se essas pessoas que chamam esse cabelo de... Porque, na verdade, foi incutido na cabeça delas que é uma coisa ruim, que cabelo bom é liso, sendo que isso é um construto sócio-histórico. E se essas pessoas soubessem que tranças como, por exemplo, as que a Chimamanda está usando na imagem que eu mostrei, foram utilizadas por escravos na época dos engenhos para mostrar para os outros rotas de fuga. As escravas fugiam e elas voltavam e trançavam na cabeça por onde os escravos podiam fugir. E se essas pessoas que falam isso a respeito de um cabelo crespo como o meu soubessem sobre essa história? Vamos continuar mais um pouquinho os slides. Ai meu Deus, eu vou voltar com a minha cenoura porque eu não me aguento. Bom, tá, mas por que tudo isso é importante? Antes de tudo, eu vou citar uma outra autora aqui maravilhosa. Beijo, Rita. Como vocês podem ver, em algum lugar desta tela, eu tô citando Rita Von Hunt. É uma drag queen que performa no YouTube dando aulas de sociologia. Acessem o canal dela, também vou referenciar aqui embaixo. Enfim, ela tem um vídeo no canal dela que se chama Eco e Narciso, no qual ela conta a história de Eco e de Narciso e, estranhamente, procurem, tá, gente? Eu não vou falar, eu sou formada em grego, mas eu não sou obrigado. Que nós repetimos histórias que foram repetidas para nós e que foram repetidas para os nossos pais e repetidas para os pais dos nossos pais. A grande questão que a Rita quer fazer é: por que será que se fala tanto de mitologia grega na escola, mas não se fala de, por exemplo, a mitologia que tem origem na África? Que é também, já que os africanos sofreram um processo horrível que foi a escravidão, também é nosso direito conhecer. Porque todo mundo conhece quem é Zeus e muitas pessoas não sabem quem é Iemanjá. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que não se fala sobre as nossas histórias indígenas? Vocês conhecem quem é o Deus maior de qualquer povo indígena? Porque há vários. E não, o índio não existe, tá, gente? Existem vários povos indígenas que são diferentes entre si. Nenhum deles melhor nem pior que o outro, mas diferente. Também eles não são nem melhores nem piores que a gente. Eles são humanos, obviamente, tá? Eu tenho que frisar isso aqui porque, infelizmente, nós estamos em 2020, mas tem gente que pensa o contrário. Eles são pessoas, só que são pessoas diferentes da gente, com uma estrutura social diferente. Simples assim. Ponto. O que acaba resultando tudo isso, e o que a Chimamanda estava falando de história única,
Por que será? Esse apagamento da importância da figura do negro, meu Deus, da importância da figura do negro e do índio, faz com que na nossa sociedade, de acordo com as palavras da própria Rita, tem o que ela chama de caixa de brancura, que espelha o branco em todos os lados. Nesse vídeo, ela começa ironicamente falando, eu amo a ironia dela, falando assim, ai, como eu sou branca e europeia. Porque é isso que a gente vê. A referência de moda é Paris, referência de qualquer coisa é o branco, é a Europa. E eu vou ter que falar isso aqui, tá? Não é uma crítica a nenhuma religião, pelo amor de Deus. Só que algum de vocês já parou para pensar por que será que a imagem de Jesus Cristo, alguém que teria nascido numa região um pouco próxima à Palestina, onde é muito quente, e por ser muito quente as pessoas têm muita melanina na pele, e por isso normalmente são negras, ele é retratado por pessoas brancas que querem se sentir superiores. Vocês lembram do Nikali, da Chimamanda? Querem ter poder sobre outras. Ele é retratado como sendo loiro, do olho azul, e isso vai além. Por que será que ele sempre é retratado com uma túnica branca? Gente, pelo amor de Deus, na época dele as pessoas andavam com as túnicas no meio do deserto. Vocês realmente acham que a túnica ficava branca, impecável? E por que será que branco virou pra gente sinônimo de pureza? Olha o oposto disso. Olha o preconceito absurdo que tá por trás. Se o branco é pureza, a cor significa o quê? Tudo isso aqui é ligado ao mal, é ligado ao demoníaco, enquanto o branco é ligado ao divino. Esse binarismo é um problema. Essa caixa de brancura que estipula coisas corretas e coisas erradas. Nas coisas corretas, a gente teria o heteronormativo loiro do olho azul de 1,85 m, cristão, pai de família, da família tradicional brasileira. E no que é incorreto, tudo que tá aqui. Isso gera o quê? O medo das pessoas que estão aqui de se posicionarem. E por que será? Poder? Porque elas não se posicionando, elas não se congregam. Não se congregando, elas não têm poder social. A própria Rita fala sobre isso. Não tendo poder social, elas não podem falar sobre as injustiças que elas sofrem. E quem está no poder se mantém no poder. Comecem a prestar mais atenção no que acontece na vida de vocês. Agora eu volto para a Chimamanda para ela falar mais um pouquinho, para ver se isso aqui que eu tô tentando fazer entra em vocês, mesmo que for na base da cenoura. When I learned some years ago that writers were expected to have had really unhappy childhoods to be successful, I began to think about how I could invent horrible things my parents had done to me. Pausa dramática. Eu sou filho de uma escorpiana com ascendente em Áries. Tirem suas conclusões. But the truth is that I had a very happy childhood, full of laughter and love, in a very close-knit family. But I also had grandfathers who died in refugee camps. My cousin, Polly, died because he could not get adequate health care. One of my closest friends, Ukuloma, died in a plane crash because our fire trucks did not have water. I grew up under repressive military governments that devalued education so that sometimes my parents were not paid their salaries. And so as a child, I saw jam disappear from the breakfast table. Then margarine disappeared. Then bread became too expensive. Then milk became rationed. And most of all, a kind of normalized political fear invaded our lives. All of these stories make me who I am. But to insist on only these negative stories is to flatten my experience and to overlook the many other stories that formed me. The single story creates stereotypes, and the problem with stereotypes is not that they are untrue, but that they are incomplete. They make one story become the only story. Of course, Africa is a continent full of catastrophes, the immense ones, such as the horrific rapes in Congo, and depressing ones, such as the fact that 5,000 people apply for one job vacancy in Nigeria. But there are other stories that are not about catastrophe, and it is very important, it is just as important to talk about them. I've always felt that it is impossible to engage properly with a place or a person without engaging with all of the stories of that place and that person. The consequence of the single story is this: it robs people of dignity. It makes our recognition of our
equal humanity difficult. It emphasizes how we are different rather than how we are similar. So what if... Eu acho que com relação a isso eu não preciso dizer mais nada. Eu tô até sem fôlego. Vamos voltar para os slides? Preciso me recuperar um pouco. Mas, de todo esse panorama louco que a gente está falando, existe um perigo ainda maior. Um perigo ainda maior de todas essas histórias únicas ou de taxar pessoas como eu de simplesmente loucas, que têm alargadoras, que têm tatuagens, eu tenho várias. Olha, inclusive muitas são sobre Pokémon, porque eu adoro Pokémon. Tem meu signo também. Mas enfim, isso não tem a ver com a aula. Bom, qual é o perigo maior? Toda essa noção de preconceito advém de um desconhecimento e, na verdade, gera um desconhecimento, porque pessoas que geram preconceitos ou têm histórias únicas contadas acerca de um povo que é visto como negativo, elas não vão querer chegar perto desse povo e conhecê-lo. Então, o preconceito se retroalimenta do e no conhecimento. E isso acaba gerando um medo de se expor como diferente. Claramente eu tenho esse medo, porque eu sou muito diferente e eu tenho muito medo de me expor como diferente. Ou um medo das pessoas tradicionais, heteronormativas, padrão, do diferente. Eu não faço nada pra ninguém, gente, eu juro. Bom, mas tudo isso vem de questões sociais maiores que se chamam maniqueísmo e binarismo, que tem relação com o vídeo da Rita e com o vídeo da Chimamanda. O que é isso? Maniqueísmo é a tendência louca que a gente tem de sempre eleger um lado como o bom e o outro lado como ruim. E o binarismo é uma tendência absurda do nosso mundo a binarizar as coisas como se existissem apenas dois sexos e a comunidade LGBTQIA+, e todos os mais possíveis já tá aí para desmistificar isso, que não existe só homem e mulher, que entre uma coisa e outra existem N coisas para serem discutidas, que entre o PT e o PSL, ou seja lá qual é o partido hoje em dia, existem N outros partidos que também têm seus interesses, que entre o catolicismo, o cristianismo, qualquer religião que, gente, preconceituosamente se vê como a única correta e vê todas as outras como demoníacas, e muitas aspas, deixa eu tirar essa cenoura da minha cara, aspas por quê? Porque isso não é uma fala minha, eu não concordo com isso. Mas enfim, que se vê como correto e vê todas as outras como erros, coisas do demônio, ó meu Deus, São Cipriano, né? E aí tá a eleição de uma coisa como o correto, ou elevado, ou puro, ou adequado, isso redunda em preconceitos, sejam eles linguísticos. Ah, não, a minha variedade é a correta, o resto é tudo erro, corrupção. Em vez de variedade. Nós somos variáveis, nós somos seres diferentes e variáveis, não uma coisa só. O mundo não é de uma coisa só. Quando você olha para uma única coisa, mesmo para um dedo, eu estou apontando o dedo para frente, eu estou deixando de mostrar outros quatro. Tá? É isso que a Chimamanda diz. Necessidade, disso resulta o quê? Uma necessidade nossa, enquanto pessoas, de além de tudo isso, de quebrar esse paradigma, essa caixa de brancura que a Rita Von der Roth fala, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que ir além desses contos de fada. Estranhamente, vocês já pararam para pensar que uma sociedade como a nossa, que infelizmente é misógina, discrimina as mulheres, desde a época grega, fica lendo historinhas nas quais todas as mulheres dependem dos homens para serem felizes para sempre? Como se, primeiro, todas as mulheres gostassem de homens. Segundo, as pessoas não se valessem por si só. Terceiro, elas precisassem ou de um caçador que as salva milagrosamente, ou de um beijo encantado que as tira de um trauma e dá nojo. Nesse sentido, algumas produções mais frequentes, eu deixo aqui o Conto da Princesa Moderna. Se eu não me engano é do Érico Veríssimo esse conto. Acessem, porque traz uma visão completamente diferente. Traz uma princesa que tá num castelo que é dela, e aí de repente uma rã vira pra ela e fala assim: olha, me beija, eu sou um belo príncipe, fui enfeitiçado. Se você me beijar, você vai criar meus filhos, a gente vai poder morar junto com a minha mulher, você vai cozinhar, lavar, passar pra gente e eu vou ficar deitado o dia inteiro. Família tradicional brasileira, Bolsonaro, Uhul 17. O que ela faz? Tem um corte nesse momento do conto, e aí o narrador passa pro final do conto no qual ela estava bebendo vinho e saboreando pernas de rã a sauté e falando nem morta.
Ela comeu a rã. Enfim, nós temos que ir além de todas essas histórias únicas. E nesse sentido, as novas produções que a gente tem aí midiáticas têm contado outras histórias, inclusive outras histórias do papel da mulher. Moana fala muito disso, de libertação. Valente fala muito disso, de libertações de restrições sociais. A Elsa fala muito disso em Frozen, inclusive de libertação do corpo, porque, desculpem, criancinha, sim, ela morre, Frozen 2 ela morre, tá? E ela vira um espírito mesmo. E, sobretudo, Malévola. Qual é a história que a gente tem disso aqui? A história única que nós temos do conto de fada da Malévola, que foi desvirtuada pelo filme, desvirtuada não, foi mostrado um outro lado dela pelo filme, é a de que existiria uma bruxa muito malvada que ficou com inveja do nascimento da menina e que não foi convidada para esse nascimento e que amaldiçoou ela quando ela completasse, se não me engano, 16 anos, para que ela furasse o dedo num fuso e adormecesse para sempre. E só fosse acordada pelo beijo do amor verdadeiro. Que, ironicamente, no filme 1, o beijo do amor verdadeiro não é o do príncipe, porque nem toda mulher precisa de um homem, né? E a gente não precisa de outras pessoas, nem pra... Enfim. O beijo do amor verdadeiro é da mãe dela. Só que qual é a outra história que não foi contada por esse conto? E que, claro, é uma ficção, mas qual a outra história que não foi contada? A outra história é que, na verdade, a Malévola, ela não era uma bruxa, ela era uma fada que teve as asas cortadas pelo jovem pelo qual ela se apaixonou, e esse jovem veio a se tornar o rei. Quando ela soube disso, ela, que já estava magoada, amaldiçoou a filha. O rei, sendo irresponsável pensando só nele, em vez dele cuidar da filha, não. O que ele fez? Ele terceirizou a criação da filha para fadas incompetentes. A Malévola ficava olhando o que estava acontecendo e chamava a filha de praga, porque ela gostou do rei. Só que ela mesma salvou a princesa de ser morta várias vezes, porque as fadas eram incompetentes. Então, na verdade, quem criou a princesa foi a Malévola, e não o rei. Tanto que no final tem toda aquela reviravolta. Mas nessa aula eu queria trazer um trecho específico para linkar com a questão falada do poder da Chimamanda e também do que a Rita vem criticar. É um trecho específico do filme 2, para vocês verem o quão negativa pode ser a consequência de uma história única, dessa história única de bruxa. Essa história única, a gente fica sabendo no filme 2, que foi transmitida por meio da rainha, de uma rainha de um reino próximo, que não gostava da Malévola e que ela ela espalhou isso para o reino inteiro para quê? Para manter as pessoas sobre o poder dela e a Malévola e o reino da Malévola, dos elfos, não poderem interferir e nem se congregar para poder pedir os próprios direitos. Isso não é muito diferente do que é feito pela indústria do medo, que faz com que pessoas que não tenham, que tenham religiões que não são, por exemplo, o catolicismo, tenham medo de se expor. Tem judeus que até hoje têm medo de se expor, porque infelizmente eles são perseguidos até hoje e a gente está façam a conta, de 1945 até hoje, da Segunda Guerra. E ainda há judeus sendo perseguidos. Existe um medo de pessoas ou homossexuais ou que não são heterossexuais se exporem. Por quê? Porque elas podem ser mortas no meio da rua. É essa toda a consequência de uma única história. E daí a necessidade de nós falarmos em múltiplas histórias. Eu vou passar aqui para ver se fica mais concreto para vocês. É um trecho específico do filme 2. Enfim se cumpre a profecia. Vocês são mais previsíveis que os humanos. Bom, ou quase. Para! Sei que duvidei de você, mas isso é um erro. Existe outro jeito. Eu sei quem você é. Ela sabe a outra história. Você. Ela conhece o outro Não lado. conhece. Não só a única história. Eu conheço. É minha mãezinha.
A Malévola viu, tá? Através da besta, e ela virou a princesa de propósito, pra que ela morresse no lugar da princesa. O segredo para ser um grande líder, Aurora, Prestem atenção agora. é a capacidade de causar medo em seus súditos. Medo do E usar binarismo. esse medo Controle, nos seus inimigos. pra que eles não Então, se reúnam. eu espalhei a história da bruxa cruel A história é única. e da maldição que ela lançou. Não importa nem um pouco quem acordou a Bela Adormecida. O povo ficou com medo. E a história virou uma lenda. Eu sei que acha que eu sou um monstro. Mas o que eu fiz ao rei, a Malévola e ao meu filho, eu fiz por Alsted. Você é uma traidora da sua espécie e vai pagar por isso. Bom, eu acho que por meio desse vídeo deu pra perceber qual é a consequência danosa e de quão danoso é você ficar espalhando histórias únicas ou você só acreditar em histórias únicas e não se informar direito. Infelizmente a gente tá no mundo de fake news, não é mesmo? A partir de tudo isso, o que eu, como professor, pretendo fazer? Tudo isso foi uma introdução, tá, gente? Na aula de hoje eu quero mostrar para vocês como, através da linguagem, a gente pode relacionar os textos e ver os múltiplos lados e não só um. Inclusive os lados positivos e negativos. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer uma análise em paralelo de uma série que se chama Doctor Who, que eu amo, e ao lado de Alice através do espelho, que tem a ver com Alice nos Países das Maravilhas, daí o coelho do começo. Mas tem outras coisas a ver com o coelho, né? E eu gosto de cenoura, eu preciso cozinhar uma cenoura. Enfim, tudo unindo o útil ao agradável. Bom, só explicando o Doctor Who para quem não conhece, ele é um alienígena que viaja numa espaçonave através do espaço-tempo, então ele se desloca também através dos planetas e também do tempo, dos anos. E ele, quando ele está para morrer, ele libera uma substância chamada Lindus, que faz com que o corpo inteiro dele se regenere. Isso, inclusive, faz com que, às vezes, ele mude biológica e anatomicamente o sexo dele. Tanto que, na última temporada, nós tivemos uma doutora e não um doutor. E por que doutor? Na verdade, esse é um nome que ele assumiu, porque não é o nome dele. E ele fica viajando sempre com acompanhantes que são terrenos. Como eles são humanos, eles acabam morrendo pelos